registrado, capítulo 1, do verso 1 ao 10, quem éramos, o que Deus fez e quem nos tornamos. E revela que há essa grande batalha que todo cristão a enfrenta. Ela está em 3 frentes: o mundo, a carne e o diabo. Mas, meus queridos, como eu gosto de dizer, quando nós nos deparamos com o texto bíblico, a gente não cai de paraquedas. A gente precisa entender o contexto. Primeiro, essa carta é endereçada a Éfeso, que era uma importante cidade na Ásia Menor, conhecida hoje como a Turquia. E naquele tempo era um centro econômico, cultural, religioso do Império Romano, era uma verdadeira metrópole. Ali se encontrava o famoso templo de Artemis, também conhecida como Diana, símbolo da idolatria e da influência espiritual daquele contexto. Meus queridos, a cidade de Éfeso era marcada por uma batalha espiritual e com uma posição confrontante a respeito do Evangelho. E nós podemos perceber isso no capítulo 19 de Atos. Por exemplo, nós percebemos ali os filhos de Cefas. Os irmãos lembram dessa história? 7 filhos de Cefas que foram tentar ali expulsar demônios, e o homem demoniado diz a ele: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu ouvi falar, mas de vocês eu não conheço. E ao dizer no nosso tempo, tomaram ataque. Houve também ali uma revolta dos ourives, dos artífices que trabalhavam, que construiu a imagem a Artemis. E ali virou, para dizer no nosso tempo, quase um auê, um conflito danado, mas que também tem como pano de fundo uma batalha espiritual. Paulo é o autor desta carta, meus queridos. E essa igreja da qual possivelmente ele plantou, e ali passaram Priscila, Áquila e também Timóteo. Possivelmente Timóteo, quando recebe a sua carta, ele estava pastoreando Éfeso. Tinha como propósito encorajar os crentes em meio às batalhas espirituais. É interessante notar, a gente fazer essas conexões com Atos. Porque no capítulo 19, do verso 18 ao 19, quando aquela igreja, quando aquele povo começa a aceitar o Senhor como seu Salvador, é dito no texto que esses homens e mulheres queimaram publicamente seus livros de feitiçaria, porque haviam sido transformados pelo Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sobretudo, esses homens e mulheres que foram alcançados pela graça salvadora eram membros daquela igreja de Éfeso. Era crente. Que agora Paulo, enxergando os desafios da qual eles estavam passando, tenta fortalecer esses homens e mulheres de acordo com a palavra. E nos mostra que nesse contexto de batalha espiritual, Paulo não está falando apenas do ponto de vista teórico, mas também prático para a vida daquela gente. É interessante notar como essa carta se divide, porque nos 3 primeiros capítulos ela é doutrinária. Paulo, sobretudo, queria ensinar àquela igreja bases sólidas acerca da doutrina do Evangelho, para que a partir do capítulo 4, onde ele vai falar da união com Cristo, da igreja, das relações matrimoniais com pais e filhos, ela se tornasse prática. E nesse contexto, nós iremos enxergar agora Paulo de uma forma doutrinária, querendo demonstrar como é, primeiramente, o estado do homem sem Deus. E essa primeira característica do homem sem Deus é morto. Morto. Observe o verso 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. O texto não diz doentes,
O texto não diz fracos, mas o texto diz mortos. Mas, pastor, o que era ali? Era uma comunidade de zumbi? Não. Mortos espiritualmente. Para o nosso entendimento, é pensar na morte como separação, não é? Quando alguém morre, ele está, sobretudo, o quê? Separado. Aquele que não conhece o Senhor, não reconheceu a Jesus como seu Salvador, está morto, separado de Deus. Como diz Romanos 3, capítulo 23, todos pecaram e destituídos, ou seja, apartados estão da glória de Deus. Essa é a primeira característica de alguém sem o Senhor. A segunda, escravizado. Uma pessoa sem Deus, ela está escrava. E Paulo vai trazer aqui um tripé. Primeiro, pelo mundo. Olha o que diz o texto, verso 2. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Perceba aqui como uma escravidão cultural. E Russell Shedd, ele vai ser mais claro, que ele vai dizer: o mundo exerce uma atração sobre todos nós, como um suposto tesouro que vale a pena conquistar e possuir no final. Queridos irmãos, toda a nossa cultura, a música, as séries, os filmes, os livros, se não tem a raiz como do Evangelho, como o principal norte, ela está contaminada pelo mundanismo. Por isso, nós podemos observar alguns pensadores como Francis Schaeffer, que diz que devemos sim ocupar a cultura. O cristão tem que ser músico. O cristão tem que lidar com a arte. O cristão tem que lidar com a cultura, com os filmes. Porque se nós não ocuparmos esses espaços, certamente, o mundanismo que nos cerca nos ocupará. Eu disse até para o meu cunhado, o sonho dele é trabalhar com desenvolvimento de jogos. E eu falei a ele, precisamos de gente que desenvolve jogos cristãos. Porque o evangelho também é transmitido a todos. Porque o mundo, meus irmãos, forma a nossa forma de entender. A cultura, a música, tudo que nós assistimos e vemos, somos, de certa forma, produto desse meio. Por isso, Paulo está falando que aquele que está sem Deus está escravo, refém do mundo. Segundo, aquele que está sem Deus está escravo do diabo. Olha o que diz o verso 2. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É uma escravidão demoníaca. É tão interessante porque lá na frente, ainda nessa carta, no capítulo 6, no verso 11 e 12, Paulo vai dizer algo que é importante para abrir os nossos olhos, que ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é para dizer, meus irmãos, que de fato Satanás, o adversário, o diabo, ele existe. E ele age neste mundo. Nós achamos que às vezes os nossos adversários são aqueles que têm uma preferência política A ou uma preferência política B. Ou os nossos inimigos
é aquele vizinho que não gosta da gente, ou o colega do trabalho que a gente não se dá bem. Paulo está nos dizendo que o buraco é mais profundo. A nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Diante de um país dividido como o nosso, isso deve valer ao nosso coração também nessa noite. Como cristãos, o inimigo das nossas vidas é Satanás e os seres da qual ele governa. Como Russell Shedd vai dizer e também deixar claro, ele diz: a Bíblia declara que o mal não surgiu por acaso. Não foi uma questão de azar ou fatalismo que interrompeu os bons planos do Criador. A explicação da revelação é bíblica, se firma na queda poderosa de um anjo, um ser celestial, que antes da formação de Adão e Eva, no pináculo da criação, caiu ao mais profundo abismo. E agiu, e tem agido, e vai agir. Mas não significa que há uma briga de opostos, de iguais aqui, meus queridos. Não há. Não existe esse dualismo. Porque Satanás, como diz Lutero, só age de acordo com a permissão do Senhor. É o cão, da qual o Senhor limita a sua ação. O Senhor é soberano. Nós não devemos temer ao inimigo, e nem muito menos de respeitá-lo. Nós devemos, com a autoridade do Senhor, repreendê-lo, como nós enxergamos à luz da palavra. E a terceira coisa, da qual nos escraviza, é a carne. E aqui eu fiz questão de acrescentar não apenas a carne, mas a mente. Porque nós somos seres que pensam, que sentem e que vivem esses dilemas internos. Como diz a primeira parte do verso 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Perceba, povo de Deus, que essas inclinações humanas, internas, elas irão redundar em orgulho, em autossuficiência, em rebelião, em desejos antinaturais ou carnais. Perceba aqui, povo de Deus, não é só o mundo contra nós, é algo de nós que também cada um de nós enfrentamos e batalhamos. Porque quando somos salvos no ato, nós somos tirados do inferno. Mas no processo de santificação, o que acontece com todo crente é o inferno sendo tirado dele. Às vezes isso demora. Às vezes isso é processual. É o que Paulo diz: o bem que quero fazer, eu não faço. É os desafios, as lutas, o esmurrar o seu próprio corpo para servir ao Senhor. Como diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, com clareza acerca dessa guerra, ele vai dizer: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus queridos irmãos, há uma guerra. Certamente você a enfrenta todo dia. Do novo nascimento, do espírito vivificado, com a sua carne, com o seu velho eu. Querendo sair, querendo se comportar, querendo tomar aquilo que já foi tomado pelo nosso Senhor Jesus. Essas são guerras internas, lutas das quais
todos nós a travamos. E a terceira característica daquele que está sem Deus: ele está condenado. Olha o que diz a parte B do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo, ele vai concluir dizendo a consequência disso tudo. Todos nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Não apenas por nossos atos de desobediência ou pelos nossos pecados, mas, em última instância, pela nossa natureza, que herdamos desde a queda. Cada um de nós, desde o meu filho mais novo, o Tito, que tem 3 anos, até o mais velho, todos nós estamos nessa condição e nessa natureza do pecado. Por isso é necessário um novo nascimento. Por isso é necessário nos tornarmos nova criatura, para que as coisas velhas se passam e eis que se faça tudo novo. Essas são as características daqueles que estão sem Deus. Mas, meus irmãos, se nós parássemos por aqui até o verso 3, esse texto seria fatalista. Eu diria sem esperança. E aqui nós podemos enxergar a segunda característica desse texto: a obra da salvação. E a primeira coisa que nós podemos enxergar nisso é o que Deus fez. Olha o que diz o verso 4 ao 6. Mas, se você quiser, anote esse termo. Se eu não me engano, depois a Lívia me corrija, é uma conjunção adversativa e ela tem um propósito muito importante, porque ela vai fazer um contraste com os 3 primeiros versos do texto. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Está aqui o porquê. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo Jesus. As 2 palavras mais poderosas desse bloco: mais Deus. Quando tudo parecia perdido, Deus interveio. Deus mudou a história. Foi isso que Ele fez. Ele nos salvou. Enviou o seu único filho, o Verbo encarnado, esteve nesse mundo e morreu, ressuscitou ao 3º dia pelos nossos pecados. E quem crer nele será salvo. Essa é a obra resumida de Jesus. Para que Ele fez? O texto também responde. Olha o que diz o verso 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelado na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Em outras palavras, para o seu deleite e para a sua glorificação. Foi para isso que Ele fez essa obra. Verso 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não veio de vocês, é uma dádiva de Deus. Aqui o processo de salvação. Pela graça. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Do ponto de partida até o final, a salvação começa e termina em Deus. E o texto vai nos dizer que é um dom. E o que é um dom? É um presente. Ou você já recebeu um presente que você teve que pagar? Se você recebeu o presente e teve que pagar depois, não foi um presente. Foi uma troca.
Ou seja, é dado, é de graça. Porque imagina você chegando na eternidade, lá com o Senhor, e levando ali o seu currículo enorme, tentando provar que você merece entrar no céu, você merece ser salvo. Estou ilustrando aqui. Mas se fosse assim, quem que receberia a glória da salvação? Deus? Não. Era nós. Mas Paulo, ele é claro. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez. É confiar que Ele é Deus encarnado e na obra da cruz é suficiente para nos salvar. Porque nós somos salvos pela graça. As boas obras é o que então, povo de Deus? É consequência dessa salvação. Porque Tiago, em sua carta, o Tiago, irmão de Jesus, diz que a fé sem obras é uma fé morta. Tentam ali conflitar Tiago com Paulo, mas não há conflito, há uma relação complementar. Você é salvo pela graça e depois de salvo, você faz o quê? As boas obras. E por isso, Paulo completa aí o verso 10. O novo homem recriado por Deus. Olha o que diz o texto. Pois somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse é o nosso propósito. O breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, alegrar no Senhor para sempre. Você é obra-prima de Deus. O Senhor, quando lhe recolheu da condenação da morte, tinha como propósito realizar boas obras através da sua vida, para que pudesse redundar em glória, não para nós, mas para o Senhor. O Senhor quer usar a sua vida, o Senhor quer usar o seu trabalho, isso, seu trabalho secular, não é só na igreja não. O Senhor quer usar você como pai, como filho, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas boas obras como obra-prima dele, para anunciar o nosso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, concluo aqui apontando alguns ensinamentos. Primeiro, nós não podemos fechar os olhos diante das batalhas contra o mundo, a carne e o diabo. Por isso, como um bom estrategista, entenda o modus operandi, o funcionamento dos nossos adversários. Busque ter uma vida revestida pela armadura de Deus. Interessante a gente pensar o que está em cada parte do texto bíblico. Porque o apóstolo Paulo deixou para falar da armadura de Deus, não no início. Perceberam isso no texto? Mas no final. Sem dúvida, Paulo estava ensinando a doutrina, a prática, mas agora quero fazer uma advertência importante aos Éfesos. E a mesma para os nossos dias também é um contexto de batalha espiritual. Olha o que ele diz em Efésios 6, do 13 ao 18. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão firmes, povo de Deus.
Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados. Usem a paz das boas novas. Talvez tenha faltado para nós. Para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha a arma poderosa do verso 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo descreve aquilo que é necessário diante dessa batalha. Os elementos da qual nós iremos enfrentar. Temos armas, povo de Deus. O Senhor nos equipa contra o diabo, a carne e o mundo. Só que nós estamos desatentos na oração, na palavra e na intimidade constante com o Senhor para resistir a essas lutas. Porque o texto diz: resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso vem com uma relação de oração e Bíblia. Eu dizia na minha igreja, é a vitamina BO. Bíblia e oração. Se você não está nutrido dessa vitamina, certamente, quando o diabo vir, que a Bíblia diz que vem como um leão, para quê? Nos tragar, aqueles que estão distraídos, nós certamente cairemos. E por fim, meus irmãos, na carta aos Efésios, a expressão em Cristo, que aponta para a união com Cristo, e as suas variações como nele, no amado, no Senhor, com Cristo. Sabe por quantas vezes essa expressão aparece no texto bíblico em Efésios? Não por uma, não por duas, nem 10, mas 30 vezes. E sempre na Bíblia, quando você vê algo se repetindo, algo, ou a ideia de algum modo demonstrando, se repetindo, há uma intenção do autor dessa carta. E Paulo está sendo intencional aqui. Pois isso, de algum modo, nos revela que a vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, não está em nós. Não está em nós. Não é pela força dos seus braços. Está na nossa união com Cristo. Tudo que somos, tudo que recebemos, tudo que vencemos, é em Cristo. Fora dele, meus irmãos, só há derrota. Nele há vida, nele há graça e vitória. Por isso relembro aos irmãos, no capítulo 2 de Efésios, verso 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu, juntamente com Cristo, a ideia de união, e pela graça, vocês são salvos. Somente assim, você vencerá suas batalhas pessoais. Baixe sua cabeça. Eu não sei quais são as suas lutas, seus desafios. Talvez seja de ordem moral, pessoal. Talvez seja algum conflito familiar. Talvez haja uma opressão do inimigo das nossas almas sobre a sua vida. Ou mesmo,
O mundo tem lhe tragado, tem lhe cercado. Como diz John Piper, quando chegar a glória, ninguém vai poder dizer que não tem tempo. Porque o Facebook, o Instagram e o YouTube nos denuncia. Temos tempo. Não sei se essas são as suas fraquezas. Há um caminho para vencer isso. Há um caminho. Não sei se a sua luta talvez seja contra a pornografia, endêmica nos nossos tempos. Há um caminho para vencer isso. Não é com os próprios braços, não é com força de vontade, mas é unido com Cristo. É com o Senhor. Somente com Ele nós vencemos. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, diante do Senhor, começando agora esse entendimento, entendendo as estratégias, entendendo os nossos inimigos. O primeiro ponto é o confessar. Confesse ao Senhor neste momento. Quais são as suas lutas? Talvez é o seu temperamento, a sua ira. É raivoso em todas as atitudes. O Senhor pode lhe ajudar nisso também. Confesse ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai eterno, como é bom ouvir a Tua palavra. Ouvir que há esperança. Ouvir que nós não estamos a sós. Mas o Senhor batalha conosco contra esses que são os nossos inimigos. Por isso, diante do Senhor, ó Pai, sonda o nosso coração nesse momento. Se há algum pecado, ó Deus, se há algo que talvez o inimigo tenha usado como calcanhar de Aquiles em nossa vida, se há alguma brecha, Senhor, nós confessamos diante do Senhor neste momento, porque cremos que há perdão em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a prosseguir no caminho da santidade. Ajuda-nos contra essa batalha, da qual cada um de nós tem enfrentado em nossas vidas, ó Deus. Confessamos os nossos pecados porque cremos que há perdão. Mas também oramos, Senhor, que aqueles que talvez estejam passando por um momento de fraqueza, alguma inconstância espiritual, alguma falta de fé, porque certamente nós passamos por isso, Pedro passou, tantos passaram, ó Deus. Nós rogamos como aquele homem que tinha o filho endemoniado, nos ajude na nossa falta de fé, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a crer que o amanhã, ó Pai, pertence ao Senhor e não a nós. Estejam com aqueles, ó Pai, que estão talvez enfraquecidos por esse contexto de mundo, preocupados com as notícias de última hora, com a política, com a economia, com as guerras, mas têm esquecido que este mundo está debaixo da autoridade soberana do Senhor, e que nada, desde impérios ao clima, nada foge ao teu controle e ao teu plano soberano. Que possamos encontrar descanso no Senhor nessa noite. Rogamos também, ó Pai, por aqueles que têm passado por algum conflito interno, por alguma ansiedade, alguma depressão. Ó Senhor, o Senhor conhece, Pai, aquilo que tem afligido o teu povo. Nós também queremos entregar nas tuas boas mãos, confiar que o Senhor está no controle de tudo, sabendo, ó Pai, que nós não estamos só na batalha contra o mundo, o diabo e a carne. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim nós oramos,
no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.